Olá, amigos. Esta é a nossa quarta videoaula de literaturas africanas. A aula será dividida em três blocos e nela trataremos da poesia do período colonial em Angola. Cuidaremos da obra de três autores, a saber, o angolano José da Silva Maia Ferreira, o português radicado em Angola Tomás Vieira da Cruz e o angolano radicado em Portugal Geraldo Bessa Vito. Antes de darmos início às nossas discussões, eu gostaria de pedir que os alunos lessem para a próxima semana uma narrativa, uma espécie de conto expandido chamado Nhamuturi, que foi escrita por Alfredo Trone. Esta narrativa foi enviada para vocês no início do semestre, lá para o SIGA. É o texto número 6. Então vocês precisam ler para que a nossa videoaula da semana que vem seja bastante produtiva. Então, dito isto, vamos ao primeiro bloco da nossa videoaula. Trataremos da poesia do José da Silva Maia Ferreira. Por que ele é importante, gente? Porque vai ser o primeiro africano da África lusófona, quer dizer, dos países que foram colônias de Portugal, a publicar um livro lá na África, não é? Espontaneidades da Minha Alma, de 1849. Então, como sempre faço, trarei algumas informações sobre o autor, né? Então, José da Silva Maia Ferreira nasceu em 1827 e faleceu em 1881. Era filho de um comerciante abastado que caiu em desgraça porque ele era miguelista. Então, só para lembrar, Dom Pedro I voltou para Portugal para combater o irmão Dom Miguel. Dom Miguel era um absolutista, Dom Pedro I era um liberal, lá em Portugal chamou-se de Dom Pedro IV. Então, nesta luta entre os irmãos, o pai de José da Silva Maia Ferreira era do lado de Dom Miguel. E Dom Miguel perdeu a batalha, né? Perdeu essa disputa com o irmão, de tal forma que o pai dele cai em desgraça e acaba a família tendo que deixar Angola e vão para o Rio de Janeiro, né? Depois ele retorna à África, José da Silva Maia Ferreira, assume vários cargos, amanuense, quer dizer, o escrevente que fazia aquela letrinha bonita, né? Tesoureiro da alfândega e oficial da secretaria do governo de Benguela. Depois ele volta novamente ao Brasil e teve que deixar seu país, segundo alguns relatos, por corrupção, né, por ter desviado dinheiro público, já que ele havia sido tesoureiro da alfândega, né, de Benguela. Ele colaborou numa publicação muito famosa da época chamado Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiras, né? Gonçalves Dias e outros participaram também dessa publicação, ok? Bom, então deixe-me falar um pouco sobre Benguela, a época que ele escreve o livro dele, Espontaneidades da Minha Alma. Na época, estamos falando, portanto, ali da primeira metade do século XIX, Angola tinha apenas duas cidades um pouco mais avançadas, assim, que eram, além da capital, né, nós tínhamos também Benguela. E essas duas cidades, né, Luanda, capital, e Benguela, eram consideradas as portas do sertão. Benguela, mesmo tendo, sendo mais evoluída do que as outras cidades, ela era apenas uma vila. Para vocês terem ideia, possuía 2.634 habitantes apenas. Tinha uma única igreja e apenas um professor de primeiras letras. Então, apenas 49 alunos frequentavam a escola, sob a tutela desse professor chamado Luiz Antônio de Siqueira. A cidade tinha uma péssima condição sanitária, que fazia com que as pessoas evitassem ir para lá, os estrangeiros evitavam ir para lá. Só havia à época uma única mulher branca na cidade.
E as noites eram animadas, com jogos, roleta, barcará, etc., músicas e bailes. Então é nesse contexto que ele vai escrever esse livro chamado Espontaneidades da Minha Alma. Como falei, é um livro de 1849, ele tem um subtítulo As Senhoras Africanas. Entenda-se as senhoras africanas como uma referência às pessoas da elite, né? A obra, ela tem elementos que vêm do neoclassicismo e outras que vêm do romantismo. Então é uma obra ali fronteiriça, da fronteira, ok? A obra marca claramente a condição de assimilado. Então o que é isso? Mesmo sendo um angolano, a mentalidade do autor era uma mentalidade ligada ao colonizador. Isso se vê, entre outros fatos, né? O Deus de que ele trata é o Deus católico, é o Deus da Igreja Católica, né? Não os deuses africanos. A pátria é substancialmente Portugal. E o amor é dentro daquele contexto romântico. Então, como eu falava, essa condição de assimilado se reflete no texto de diversas formas. Uma delas, ele faz poemas em louvor às figuras do colonizador. Não há uma única palavra africana. Pelo contrário, há palavras que hoje você precisa de um dicionário, né? Então são palavras eminentemente portuguesas. Ele foge, inclusive, desse acento da oralidade, busca palavras com aquela solenidade da retórica romântica, né? O texto mostra o conservadorismo do autor, é um defensor da monarquia, da religião católica, não é? Então ele não vai se mostrar de maneira nenhuma como algum crítico do colonizador, pelo exatamente o contrário disso. Há referências também de criação na literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura francesa. Então nós veremos posteriormente, estamos falando aí da segunda metade do século XX, quando essas referências da Europa passarão a ser evitadas. Não é o caso aqui, né? A referência de criação é a referência portuguesa. E, pasmem, nesse afã de louvar Portugal, ele acaba rebaixando Angola. Nós vamos ver aqui um poema em que ele faz uma comparação entre Portugal e Angola com um claro desfavorecimento da terra onde ele nasceu. Então, por tudo isso, o texto fica muito claro que se trata de uma obra da literatura colonial, portanto, de uma obra que traz a mentalidade do colonizador. Nós só poderíamos falar propriamente de literatura africana quando a literatura for a tradução dos interesses, da mentalidade, da maneira de olhar para o mundo do africano. Ok? Gerald Moser, na introdução do livro Espontaneidades da Minha Alma, ele diz o seguinte: tomando uma atitude tipicamente colonial ao orgulhar-se de ser um leal súdito português, o autor respeitava os bons modelos literários. Aqui merecia até umas aspas aqui, né? Então, os bons modelos literários significa seguir o padrão estético europeu e o governo ao qual servia. Não se lhe podiam, naquela época, exigir poemas militantes a denunciar o regime monárquico, a escravatura ou o tráfico negreiro. Ok? Então, passando aqui já para vermos alguns trechos, alguns fragmentos dos poemas que demonstram essa condição de assimilado de alguém que expressava a mentalidade do colonizador, nós temos um primeiro poema que ele dedica ao aniversário do senhor Dom Pedro de Alcântara. Então ele diz: ousado eu cantara com doce fragor, do dia o primor tão cheio de amor, que em nós fulgurou.
dos anos ditosos, excelsos, mimosos, que a mim tão bondosos um canto inspirou. Mas pobre na lira, sem maga harmonia, que tanta extasia que posso cantar, sons da alma nascidos, aí vão, mas que gelou-se minha lira, as cordas quebraram, e os sons que ficaram em acento que inspira, repetem inspirando, só carta e monarca, ao príncipe amor. Então, tal como esse poema, nós veremos outro, nós vemos no livro outros que ele dedica à figura que representava o colonizador. Ora para a mulher de um delegado, ora para um juiz, não é? Então essas eram as pessoas que ele exaltava. Então não procurem no texto o louvor da mulher negra, né? O louvor do trabalhador africano. Os olhos dele se voltam para essa elite. Ele que também pertencia, o pai era um comerciante e tal, ele também pertencia a essa elite, ok? Que eu tenho um outro poema, todos esses poemas vocês terão acesso através dos slides que eu mandarei para o Siga. Outro poema que ele escreve, um acróstico, em que as primeiras letras de cada verso vão compondo na vertical o nome do homenageado, né? Então ele escreve um poema para o senhor Dom Fernando, né? A sua majestade o rei, o senhor Dom Fernando. O poema anterior foi dedicado a Dom Pedro V, né? Dom Pedro V de Portugal, que viveu de 1837 a 1861. Ok? Então, esses poemas que eu acabei de citar denunciam essa ligação com o colonizador. Em relação à estética europeia, eu tenho aqui outros poemas que mostram como ele seguia, ainda que tardiamente, o romantismo. O romantismo já acabara em Portugal, né? Mas ele continua escrevendo, né? Na verdade, o romantismo ainda vingava em Portugal, o livro é de 1849, né? Ainda vingava em Portugal. Então ele segue, né, aí os estandartes românticos. Então este poema, por exemplo, chama-se A Saudade, quer dizer, um poema dedicado a um crase saudade. Não sei que mão de ferro, agudo, alçada, com força extrema me comprime o peito. Não sei que dor vigente me lacera as fibras da alma. Escuto os homens que julgavam amigos, envoltos no prazer do mundo ingrato. Mostro-lhe minha dor, a causa inquiro. Volta-me o rosto. Escuto as aves, no albor do dia, em verdes campos cantando amores. Contemplam de amargura o meu sorriso, e ávidas fogem. Então procuro as grimpas das montanhas, onde outrora meus ecos ressoavam, vibrados pela lira em que tangia cânticos suaves. E meus ecos não são repercutidos, agora que a saudade os vibra na alma. Saudade, ai, tu és meu sofrimento, na alma o sinto. Então é um texto sem uma métrica regular e sem uso de rima. São versos brancos, né? E que eles vão terminando num versinho mais curtinho, né? O último verso é mais curtinho. É um verso com uma redondilha menor, 5 versos. Então o tema da saudade, o tema da solidão, o tema do amor, né? São muito comuns em vários poemas dele. Aqui eu trago um poema que mostra como ele vai comparar Angola com Portugal, e nessa comparação quem ganha é a metrópole. Notem que é bem distante de um poeta que ele admirava demais, que era o Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, ele estava lá na Europa. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então fica claro, não é? A exaltação da terra, né, em que ele nasceu. Aqui ele faz o contrário, apesar de o título do poema ser A Minha Terra. Então ele começa: minha terra não tem os cristais destas fontes do só Portugal. Minha terra não tem salgueirais, só tem ondas de branco areal.
Em seus campos não brota o jasmim, não matiza de flores seus prados, não tem rosas de fino carmim, só tem montes de barro escarpados. Não tem meigo trinar mavioso do fagueiro gentil rouxinol, tem o canto suave e saudoso da banguela no seu arrebol. Primavera não tem tão brilhante como a Europa nos sóis infiltrar, não tem brisa lasciva incessante, só tem raios de sol a queimar. Gente, observe que é uma antipropaganda, né? Se ele pretendia atrair alguém para visitar a sua terra, ele está fazendo exatamente o contrário disso. Não tem virgens com faces de neve, por quem lanças em riste donzel. Quer dizer, não tem uma virgem de tez branca, né, como era própria das histórias europeias, né, em que um cavaleiro levante a espada para defendê-la, a lança, né, para lutar a favor dela, para protegê-la. Tem donzelas de planta muito breve, muito arosas de peito fiel. Não tem vates, quer dizer, não tem poetas por Deus inspirados, eu estou vendo, que decantem um gama, um moniz, que em seus feitos com loiros ganhados deram lustre ao nativo país. Não é pátria dos vates da América, que em teus cantos com maga harmonia, na Tijuca em seu cume sentado, decantaste em tão bela poesia. Nada tem minha terra natal que extasie e revele primor, nada tem a não ter dos desertos a solidão que é tão grata ao cantor, solidão mesmo, que é uma forma de escrever, né, através da síncope e a eliminação de um fonema no meio da palavra, maneira de escrever poeticamente a palavra, né? A solidão que é tão grata ao cantor. Mesmo assim, rude, sem primores da arte, nem da natura, os mimos e belezas, que em campos mil a mil vicejam sempre, é minha pátria. Então, assim, como se depois de bater muito ele quisesse soprar, né? Então, observem, gente, não que ele não ame sua terra, mas apenas a perspectiva através da qual ele escreve é uma perspectiva europeia, né? É uma perspectiva que privilegia a Europa em detrimento, em prejuízo da África, ok? Então, é isto, né? Esse é o primeiro livro escrito na África lusófona, Espontaneidades da Minha Alma. Um livro que tem elementos tanto do arcadismo como do romantismo e que deixa muito clara a perspectiva através da qual, ou a partir da qual, o autor escrevia, né? Ele era uma pessoa assimilada, ok? Então aqui nós interrompemos o primeiro bloco da nossa